Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Gabriel Amaral, analista CNP e técnico, e no vídeo de hoje falaremos sobre a análise gráfica de Bitcoin e as suas atualizações. O meu certificado e o meu disclaimer estão na tela e vamos lá. Bom, pessoal, vamos lá fazer uma análise gráfica, análise técnica aqui no ativo Bitcoin em relação ao dólar, Bitcoin USDT, tá? Esse aqui é o gráfico mensal. Nós temos aqui o ativo fez uma breve, tentou fazer o rompimento, fez uma troca de polaridade, ancorou na média móvel de 9 e continua sua tendência de alta, com candles fortes de compra. Sentiu pressão de oferta, voltou na regressão das médias e fez uma troca de polaridade nessa região e continuou com força de demanda compradora bem considerável, tá? Aqui há valores já presentes no gráfico mensal, nós temos ele um pouco distante da média móvel de 9, tá? Com um forte candle com uma presença de oferta já, e pode ser que ele venha aqui regredir na média móvel de 9, ok? Agora a gente vai trazer ele para o gráfico semanal. Já no gráfico semanal, nós podemos ver que ele sentiu uma forte presença de oferta nessa região, chegou a romper, mas tem aquela grande coisa, né? 80% dos rompimentos são falsos, por mais que o ativo esteja apresentando aí uma tendência de alta, né? Ele voltou nessa região, está agora numa região de média móvel de 20, tá? Média móvel exponencial de 20. Pode ser que ele faça uma troca de polaridade nessa região, mas a gente precisa ver um forte interesse comprador, né? Um bom candle de interesse comprador nessa região. Se a gente trazer aqui uma retração de Fibonacci desse último fundo para alta, nós temos aqui regiões de demanda, né? Uma das principais regiões de demanda seria essa região aqui, que é no 50%. Pode ser que ele venha aqui, faz uma breve captura de liquidez para voltar a subir, por mais que aqui também tenha uma região de interesse, né? Então, assim, no gráfico semanal, ele está corrigindo numa média móvel de 20, tem que vir interesse comprador, né? Porém, ele tem ainda regiões abaixo, em confluência com a retração, para que ele continue subindo e faça aí uma captura de liquidez para voltar a interesse comprador, ok? Já no gráfico diário, o que a gente pode ver? Ele sentiu essa pressão, ó, ele veio, capturou liquidez nessa região, ao fundo, último fundo relevante, capturou liquidez nessa região, veio uma forte de interesse de demanda compradora, rompe a região, tentou corrigir, provavelmente aqui era uma região de Fibonacci, vamos ver, ó, corrigiu numa região de Fibonacci, com interesse comprador, na região de 50% de FIBO aqui, mais ou menos. Teve até interesse comprador, não conseguiu romper a região com forte interesse de demanda compradora, sentiu a região de oferta e caiu, né? Se a gente for observar aqui no gráfico diário, ele está numa região de troca de polaridade, como eu sempre falo, regiões de resistência viram regiões de suporte, ele está numa região de troca de polaridade, e ele precisa sentir uma região de demanda compradora nessa região, né? Aqui é uma região de liquidez, de ponto de interesse comprador, aqui também e aqui também. Vamos mostrar um FIBO de novo aqui, traçar uma região de FIBO de novo aqui, ó. Ele está na região de 61,8. Então, assim, ele precisa sentir uma região de demanda compradora nessa região para continuar a tendência de alta dele do longo prazo. No curtíssimo prazo, no diário, ele está numa brevíssima tendência de queda, sim, em regiões de demanda, né? É importante entender isso. Ele está caindo, porém, em regiões de demanda. Então tem que entender aí os próximos cenários do Bitcoin, tá? Para quem faz day trade, swing trade ou buy and hold, a região é essa. Tá numa região de demanda de 61,8 aqui, mas ele precisa sentir uma região de demanda compradora, beleza? Então, no gráfico diário, é mais ou menos essa análise gráfica que eu posso fazer. Tá numa região de troca de polaridade, numa região prévia de demanda, porém tem outras regiões interessantes que ele pode subir ainda. Mas é interessante que aqui tem que ter uma pressão compradora e tem uma média móvel de 200 chegando nessa região. Isso no gráfico diário. No semanal, foi aquilo que eu falei. Que tem uma média móvel de 20, tem mais interesse de demanda compradora aqui, mas aí está num ponto aqui que pode mudar, né? E aí vai de acordo com
as relações gerais, né? Teve um movimento aqui que ele fez, que foi quando saiu a decisão que o Powell talvez iniciaria os cortes de juros, o mercado reagiu forte, né? Acredito que seja esse candle de compra aqui, porém o mercado já desconsiderou e voltou a cair, né? Então eu diria que ele está numa região de cautela, tá? É uma região compradora, mas no curto prazo ele está caindo aqui. Então tem que ter interesse comprador. Qual que seria o cenário mais ideal? Ele rompe essa região aqui, faz pullback para fazer a mudança de característica para voltar a subir. Ele tem que romper essa região, voltar para corrigindo para que possa subir com força. Pode ser que ele rompa aqui e vá direto? Pode. Mas o cenário mais cauteloso seria esse. Vem interesse comprador, corrige e suba. Entendeu? Então a análise gráfica do Bitcoin é mais ou menos essa, pessoal.